Olá, meu amigo, minha amiga, obrigado por você estar aqui no Portal do José. Olha, eu vou falar para vocês, se eu não tivesse criado esse papo aqui, esse ambiente para a gente trocar as nossas energias, eu acho que eu ia pirar. Porque a gente fica muito indignado com muitas coisas que estão acontecendo no Brasil e, sobretudo, na manipulação, os gangsters, os quadrilheiros, os ladrões, os bandidos que estão agindo na penumbra em meio a tanta ansiedade que a gente está sofrendo no nosso país. Esse vídeo nosso hoje provavelmente ele vai sofrer aí um bloqueio aí pela plataforma, né? Não vai recomendar aquelas coisas todas. Mas se você que já é inscrito aqui no nosso portal e você que está chegando agora, se você pudesse se inscrever para poder espalhar, a gente vai chegar aí em muitas pessoas e vai levar algumas reflexões críticas, né? Se você gostar, deu joia. Gente, a indignação número 1. Hoje o programa vai ser pesado, viu? Eu abri aqui o jornal e a gente vê na parte econômica aqui mais uma do ministro Guedes. Ele defende o congelamento de salário de servidor. Gente, dificilmente você consegue, numa situação dessa, não ter espertalhões, não ter estelionatários, agiotas e bandidos agindo na penumbra. O ministro Guedes na escala dos psicopatas, talvez o que esteja no topo da pirâmide. Esse homem, outro dia, propôs R$200 para as pessoas que estão na ansiedade, no desespero, na falta de perspectiva, como uma solução dos seus problemas. Esse homem fica o tempo todo tentando saquear o erário público e esmiuçar o dinheiro público, o dinheiro do aposentado, o dinheiro do trabalhador, para enriquecer o caixa do governo, para movimentar dinheiro para os seus apaniguados, seus amigos, os seus sócios do mercado financeiro. E ele colocou dentro do governo uma série de outros psicopatas em vários níveis que montam a estrutura do governo e colocam a sua mente para funcionar apenas para beneficiar banqueiro. Uma das primeiras medidas desse governo foi dar 1,2 trilhão de reais do dinheiro público para banco emprestar dinheiro para você, para mim, para transformar essa nação em uma nação de banguelas, uma nação de endividados, de esfomeados e de empresários falidos. É isso que eles estão transformando no nosso país. E o nosso país no futuro tem que ser para esses caras apenas uma colônia agrícola para jogar grãos para fora e pasto para alimentar também com proteínas o mundo lá de fora, a exploração de minério. O povo que se dane, é para isso que eles vieram para esse governo. O pior de tudo é que nós temos na área política um governo que é totalmente incapaz, comandado por uma pessoa que é um limítrofe, uma pessoa desmoralizada e que está cercada em várias áreas e que não pode fazer nada a não ser com o apoio do séquito de religiosos duvidosos que ainda o seguem e estimulam aí tantas pessoas nessa direção, né? Então, gente, provavelmente o programa hoje ele vai sofrer esse desbaste aí pela plataforma. E agora o psicopata mor, que na Revolução Francesa já estaria inaugurando ali a fila de pessoas a serem guilhotinadas por serem consideradas párias da nação, ele propõe o congelamento de servidores públicos, de salário de servidores públicos, na contramão de tudo aquilo que está sendo feito no mundo inteiro, que é de reforçar a condição de compra, a condição de sobrevivência e a tranquilidade das famílias. Então, eles são incansáveis. Pena que os grandes meios de comunicação não estão falando desses trambiques, dessas tramóias todas que eu estou me reportando a você. Eles estão jogando muitas questões sobre a pandemia, o que é correto, informando a população nesse aspecto, o que é muito correto, mas eles estão escondendo com esse tipo de ação todo tipo de saque, todo tipo de tramóia, de trambique e de roubo que está acontecendo contra o povo brasileiro. A gente tem que ser muito claro, né, gente? Porque só aqui a gente consegue ter esse tipo de comunicação, porque lá nas grandes televisões é Ratinho, é Datena, é Big Brother e é tragédia. E a economia, o assalto está acontecendo sobre os nossos olhares. Bom, pelo menos você que está chegando aqui, você já tem essa consciência. Gente, e ontem eu comentei com vocês mais um assunto totalmente despropositado. Eu pensei que eu não ia falar mais desse assunto, que é em meio a países importantes na economia, na cultura, enfim, no capitalismo, eles estarem sofrendo aí perdas irreparáveis, estarem sofrendo todo tipo de situação por conta da sua incompetência de lidar com a questão da incompetência e da falta de estrutura da saúde nesses países,
como por exemplo nos Estados Unidos, que morreram quase 10 mil pessoas enquanto eu estou falando com vocês aí, mais de 330 mil infectados, e a coisa ela vai ficar muito mais complicada, o jornal o Globo resolve pegar aqui a Venezuela e a Nicarágua para fazer a seguinte matéria: ditadores deliram e deixam milhões de pessoas expostas à pandemia. Criticando aqui a Venezuela e a Nicarágua. Se você pegar aqui os dados que a gente pode encontrar na BBC de Londres, né, aqui no Brasil, quer dizer, a sucursal brasileira, mas com dados lá, eles têm aqui um ranking diário, online, dos países que estão enfrentando a pandemia. Todos os países do mundo. Tem aqui uma lista de mais de 200 países. Se você olhar os números aqui, eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ver que a Venezuela está lá embaixo, junto com outros países, o número de contaminados e o número de mortos. Aí você vai falar, mas será que a estatística lá é real? Olha, as estatísticas elas são aferidas pela Organização Mundial de Saúde, que tem gente espalhada e se conectando por todos os lados para que informe da melhor forma possível o que está acontecendo, porque esse é um assunto que transborda os limites da fronteira desses países. Então está todo mundo interessado em todo mundo. Então, os dados são esses aí. Se a gente for entrar nessa de qual a envergadura dos dados, fica complicado, mas o importante é que há uma desproporção muito grande do que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Nicarágua e na Venezuela. Esse tipo de matéria aqui, como eu já comentei com vocês, não é criada pela Rede Globo ou pelas organizações Globo. São matérias que os departamentos de Estado norte-americanos, serviço de inteligência, plantam e divulgam para as imprensas vassalas mundo afora para eles replicarem o pensamento da matriz. Como aqui a gente tem um governo que na área política já é vassalo e os meios de comunicação sempre atuaram nessa vassalagem como esteiras de transmissão, né? Correias de transmissão, então eles fazem esse tipo de matéria, porque é uma coisa totalmente despropositada. Eu não ia falar mais nisso, mas aí o Fantástico ontem resolveu me irritar com a matéria falsa, a matéria cretina, salafrárica. A culpa não é do Tadeu Schmidt, porque ele é apresentador, e da menina também que apresenta. Mas se eu tivesse na redação da emissora, que eu acho muito difícil, eu já estar trabalhando num órgão como esse, mas eu ia ficar envergonhado, eu ia me sentir um verme se eu visse o tipo de adulteração da verdade, de indução de mentiras para o telespectador com a maior cara de pau. Mas eu vou revelar para vocês aqui a pegadinha, como é que eles distorcem a informação verdadeira, né? Volto a dizer, a culpa não é deles. Vou colocar aqui na tela mais aberta, depois a gente fecha de novo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar meio travadão. Vamos lá. A pandemia de coronavírus se espalha também pelos outros países da América Latina. Na Venezuela e no Equador, a crise é ainda mais grave porque falta estrutura para recolher os mortos. Olha só, na Venezuela e no Equador, a coisa mais grave porque falta estrutura para recolher os mortos, né? Então a matéria induz que o que nós vamos ver é uma coisa que está acontecendo na Venezuela e no Equador. Vamos seguir. Nos hospitais falta até água. Ao ouvir o sino tocar, eu vou minimizar aqui para ver se eu consigo escapar com o vídeo aí dos bloqueios. Nas campanas da Igreja Católica se pide quedarse em casa, ver por los suyos, sus familiares. Mil desculpas. Eles colocam essa dramaticidade, uma coisa que está acontecendo no Equador, mas você lá no começo você viu Venezuela e Equador, né? Está acontecendo nos dois lugares. A angústia de ter que relatar que mais pessoas morreram. O Equador é um dos países da América do Sul que mais sofrem com o coronavírus. Tenemos 4 denuncias de muertos abandonados en las calles. Recebemos denúncias de corpos abandonados nas ruas. As funerárias não conseguem atender. Não há mais caixões. No hay ataúdes. Mire, Dios mío, ¡Oiga, llévense eso! São 180 mortes para uma população de apenas 16 milhões. 180 mortes no Equador. Pessoas sem conseguir sepultar as vítimas da Covid-19. Já tem 4 dias que o corpo do meu pai está aqui.
Carlos Gurumendi, o repórter que não conteve as lágrimas, nos falou sobre a situação do Equador. Somos seres humanos? Somos seres humanos e transmitimos o que a gente vê nas ruas. E o sentimento de não poder abraçar os seus familiares, de não poder se despedir de quem faleceu, nesse momento me derrubou. Olha só, até esse momento o cidadão que não estava prestando muita atenção, ele estava vendo Venezuela e Equador. Só tragédia, só cadáver, só coisa triste, coisa grotesca. Partiu o coração quando ouvi os sinos tocar. Outro país em situação crítica é a Venezuela. Agora entrou a Venezuela, né? E eles vão mostrar o quê? Fila de ambulância por suposta falta de combustível, porque não houve. Porque se tem uma coisa que não falta na Venezuela é gasolina, que custa centavos. Acontece que o governo lá está controlando a gasolina justamente para evitar a circulação de pessoas. Vamos enfatizar aqui, gente, que a Venezuela foi o primeiro país a fazer o bloqueio, a fazer a quarentena e a receber um grupo muito importante de médicos cubanos. A Venezuela, já há muitos anos, eles têm programas de médico de família, que vão de casa em casa verificando o que está acontecendo. Isso explica muito, junto com essa contenção que eles estão fazendo, que os resultados lá podem ser bastante fidedignos, bastante verdadeiros. Eles sabem lá que com o bloqueio que eles sofrem, com a estrutura econômica deles totalmente asfixiada de fora para dentro, se eles deixam uma pandemia dessa avançar, eles de fato destroem a Venezuela. Então eles estão muito preocupados com essa situação aí. Talvez eles saiam dessa de uma forma muito superior a grandes países com grandes recursos econômicos. Mas vamos ver a matéria aqui, continuando a distorcer a verdade. Vamos lá. Oficialmente, são apenas 7 mortos. Mas falta gasolina para ambulâncias, e água nos hospitais. Aí eles botam aqui um médico para falar, como sendo fonte verdadeira da notícia. E quem é esse médico? O Dr. Julio Castro. O Julio Castro, ele é um médico lá do grupo do Guaidó, que está ajudando a monitorar para fora aquilo que estaria acontecendo dentro da Venezuela. Mas é um cara que faz parte também do grupo de oposição ao governo de Maduro lá na Venezuela. Claro que tudo isso você está sabendo aqui porque a Rede Globo de televisão ela quer falsear a verdade, ela quer aproveitar também esse momento para reforçar aquilo que o governo americano manda fazer nos países satélites e vassalos como o nosso aqui, né? E para piorar a situação, para detonar o meu ânimo hoje, nesse começo de semana, eu me deparo com a entrevista do ministro da Educação, que se não fosse o governo Bolsonaro, ele nunca teria um emprego com saláriozinho melhor, né? Porque só uma pessoa com esse tipo de limitação, uma pessoa com esse tipo de canalice, só ele poderia encontrar dentro do governo Bolsonaro um ambiente para poder falar as barbaridades que ele fala contra o povo brasileiro. Desculpa, gente, estar falando isso para vocês assim, mas o que eu posso dizer de um cara que é ministro da Educação do meu país, pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, que está agindo contra o povo brasileiro, tirando essa onda, dizendo que vai pedir desculpas para a China se a China oferecer respiradores. Quem que esse imbecil ele pensa que é para fazer algum tipo de chantagem com a China, que está oferecendo equipamento para todos os países do mundo e eles só não estão chegando porque os Estados Unidos estão fazendo uma ação política e econômica para fazer com que esse equipamento todo seja transferido para os Estados Unidos. Então, esse cretino, ao invés de ele ajudar o nosso país, ele está ajudando a piorar as relações com a China. A Embaixada da China fez um pronunciamento muito duro, mas qual é a responsabilidade de uma pessoa que sofre de um retardo elevado dentro de um governo repleto de limítrofes, retardados e ladrões, quadrilheiros, gangsters que estão aproveitando de toda essa situação para aprofundar as desigualdades sociais e o futuro do povo brasileiro? Gente, desculpe o desabafo, eu vou ficar por aqui. Espero que o vídeo circule aí, que chegue em alguns lugares. Se você gostou, dê o joinha, compartilhe e ajude a gente ter mais gente aqui indignada e atenta com o que nós estamos vivendo, né, gente? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.